Edilson, eu agora estou recebendo aqui, né, o nosso querido amigo, servo de Deus, pastor, assistente social, psicólogo, como eu já vinha falando aqui antes, o meu querido Sandro Nascimento. Bom dia, Sandro, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Paz, Felipe, bom dia. A gente começou com esse testemunho antes de chamar a entrevista. Eu tinha chamado a entrevista, mas acabei colocando o testemunho. Mas eu coloquei, Sandro, porque para falar um pouco desse trabalho que hoje você é envolvido, né? Você é envolvido com a recuperação de pessoas que vivem na dependência química. Uhum. E esse trabalho ele começou lá atrás, né, numa tenda, né, evangelizando pessoas, e hoje você se formou e está aí atuando como psicólogo, como assistente social. E aí eu queria começar aqui perguntando de onde nasceu esse desejo, né? Eu sei que foi lá na tenda, Uhum. mas como esse desejo nasceu? Porque assim, veio aí o ministério e também veio a parte social, a parte dos estudos, né, que Sim. lhe levaram para psicologia e para assistência social. Felipe, falar sobre como surgiu é interessante. Você falou bem que a Sara Vida nasceu, na verdade, debaixo de uma tenda, né? A ideia, a essência da instituição, a essência desse ministério, a essência daquilo que hoje, né, o Sara Vida o ministério o RP Vida é. Eu lembro que na Sara Vida eu comecei, na Sara Vida mesmo, na sua fundação em 2003, trabalhando, preparando o espaço para os técnicos atuarem. Por exemplo, a gente pintou grade, a gente lavou o banheiro, todo um processo para que os técnicos viessem. Eu nunca imaginaria que eu estaria hoje também sendo um desses técnicos, né, e atuando de forma direta com o usuário, buscando essa possibilidade de transformação de vidas para essas pessoas que buscam a Sara Vida. Então eu comecei a atender na Sara Vida na parte do arquivo, aí comecei a estudar, a fazer a triagem e vi que precisava melhorar, né, dar um serviço de mais qualidade para aquelas pessoas. Aí fiz serviço social, fiz pós-graduação em projetos sociais, psicologia, saúde mental, e aí começou, e aí até hoje não vai parar. Agora uma pergunta que não quer calar. Você sempre foi um cara estudioso, de passar em primeiro lugar na escola, tipo assim, eu 18 anos já fiz meu vestibular, ou não? Como era o Sandro lá atrás? Interessante a sua fala agora, me lembrou muita coisa também, na verdade. Eu nasci numa comunidade muito pobre, chamada Sovaco da Cobra, lá em Barra de Jangada, você também conhece muito bem. Meu pai e minha mãe eram analfabetos, não sabiam nem ler nem escrever, que é um desafio maior. Para quem é criança vai pedir ajuda na tarefa de casa, vamos dizer assim. Eu não repeti de ano, nunca, nem ensino fundamental, nem ensino médio. Fui para recuperação uma vez na sexta série por conta de um ponto. A professora, lembro o nome dela até hoje, não vou citar aqui, mas a professora não me deu um ponto. Aí eu falei assim, eu vou tirar 10 na sua prova, eu tirei 10 na prova dela. Mas eu sempre fui um bom aluno, né? Eu lembro que o meu pai me levava para a escola durante dos meus 8 aos 12 anos. Ele ia comigo na escola e me buscar na escola, para que eu não fosse desviar do caminho. Só que, como a nossa casa era muito pobre mesmo, não tinha nem saneamento básico, né? Não tinha banheiro, essa que é a realidade. Eu tinha vergonha que meus coleguinhas fossem na minha casa. Então eu ia para a casa dele fazer os trabalhos, na época tinha, né? Usava cartolina, aquele trabalho mais manual, Verdade. todo aquele processo. Mas eu sempre fui um bom aluno, sim. Só que eu parei algum tempo sem estudar, parte de trabalho também. Aí depois comecei a estudar, voltei a fazer faculdade, todo esse processo. E lá atrás você já imaginava, tinha aquele sonho já de ser psicólogo, assistente social, naquela Rapaz, época? psicologia eu sempre gostei, eu achava uma profissão interessante. Entendi. E aí você entra em um projeto, porque esse projeto, o Recuperando Vidas, você entrou nesse projeto através de um ministério, né? Porque você morava ali na região de Barra de Jangada, Sovaco da Cobra, e eram os cultos que o pastor Cleito realizava ali. Isso. E como eram esses cultos que aconteciam? Eu vou ser bem sincero com você, né? A gente ia atrás do cachorro quente. Sim. Como é isso? Todo culto, após o culto na tenda,
distribuíam cachorros quentes para as crianças, para quem participou do culto, e a gente ia, ficava o culto todo para comer o cachorro quente no final. O cachorro quente, vamos dizer que ele foi a isca para me trazer para Cristo. Verdade. E hoje, né, o cachorro quente trouxe um bom resultado, né, Sandro? Porque é verdade. Aí você foi trabalhando e chegou a esse nível hoje. Agora, nem tudo são flores. Sim. Houveram muitas dificuldades para que você alcançasse a tão sonhada faculdade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades que você enfrentou nesse processo para alcançar a faculdade de psicologia. Primeiro foi a serviço social Isso. E depois psicologia. Isso. E como foi enfrentar essas dificuldades durante esse processo? Quais foram essas dificuldades? Em primeiro lugar, a questão mesmo financeira, né? Porque hoje a gente tem muita coisa que não tinha antes, né? Mas hoje, se eu fosse falar o que foi que uma barreira para que eu conseguisse, eu tenho uma história interessante que poderia ter parado a minha história na parte acadêmica, que foi eu e um amigo fizemos uma faculdade, fizemos uma inscrição no vestibular e eu consegui isenção de vestibular. Sim, na época tinha, não paguei. Só que não lançaram o meu nome como isento. Passei no vestibular, quando fui lá não pude fazer a matrícula naquela faculdade porque eu não tinha pago a taxa do vestibular. Então ali foi para minha decepção. Falei, não vou querer mais isso, não vou querer mais. Mas aí foi Deus mesmo que me fez fazer outro vestibular, consegui passar na faculdade, fiz serviço social, como você bem falou. Aí fiz pós na Católica, depois fiz psicologia, depois fiz pós em saúde mental e mais uma pós, acabei agora há pouco. Muito bem, Sandro. E assim, essa parte contou como uma grande dificuldade. E aí eu queria saber, e os apoios? Assim, quando você começou o serviço social, você trabalhava com o que na época? Eu trabalhava na Sara Vida, né? Mas assim, antes disso eu trabalhava, porque é uma história longa, você conhece tão bem. Eu trabalhava na parte mesmo de eventos, de montar o trio elétrico, de montar a tenda, de preparar aquele ambiente para a cruzada, para evangelização. Só que eu queria mais. E como era querer mais na cabeça daquela pessoa que olhava para você e dizia, o Sandro tá ali, é o cara que conserta, que monta um trio, é o cara que vai ali atrás de uma autorização na prefeitura, mas ele agora está com um pensamento maior. Foi fácil para as pessoas engolirem essa nova ideia do Sandro? Interessante a palavra que você utilizou, mas sim, eu tive apoio sim, na nossa coordenação, né? Citar o nome, pastor Cleiton e missionária Michele, nos apoiaram nesse processo, né, acadêmico, de busca, de melhora de qualidade de vida. Hoje, com certeza, eu devo muito a eles, né, a você também, que tem me ajudado bastante nessa questão de buscar esse conhecimento, buscar melhorar, buscar crescer. Eu tive isso, mas às vezes as pessoas estão ao nosso redor, porque as suas falas me lembram muita coisa. A psicologia fala que começa a pensar e lembrar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, pessoas do meio que nós convivíamos falou uma palavra interessante. Falou bem assim, ele não tem capacidade de concluir um curso superior, porque ele veio de uma comunidade pobre e a mãe dele, lavadeira de roupa, ele não tem capacidade, ele vai ficar na faculdade no máximo 3 meses ele desiste. Essa foi a fala. Uma pessoa ouviu e trouxe até mim, aquilo me serviu de combustível, não de algo que me entristecesse, algo que tirasse o meu ânimo, pelo contrário, aquilo me serviu para dizer assim, não, eu tenho que mostrar o potencial que eu tenho. Exatamente. E aí, por que é que eu pergunto isso, Sandro? Porque a gente está conversando aqui com pessoas que nesse momento podem estar nos assistindo pelo YouTube, pessoas que podem estar nos ouvindo em casa, e são pessoas que têm um sonho, que têm um projeto, né, que tem ali o talento, mas está sendo às vezes congelada pela opinião alheia, né? Por pessoas que de repente dizem, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, hoje estou exercendo um mandato na minha cidade, mas que eu ouvi muitas pessoas dizerem assim, tem 100 mil, tem 200 mil, tem 300 mil para gastar, e eu dizia, não tenho, então você não ganha. Porque sempre a vitória
do parlamentar estava baseada no valor que você tinha para gastar. Então, se você não tem dinheiro, você nunca vai ganhar. E aí eu sempre usava aquilo, igual você, como combustível. Então, é como se fosse um conselho a quem nos acompanha, que nós precisamos usar críticas como combustível para que a gente alcance o nosso objetivo. Eu acho que ninguém é incapaz de conseguir conquistar algo. Se ele realmente quer conquistar, ele vai conseguir conquistar. E isso é uma grande e esse é um grande exemplo, como a gente está vendo hoje no Dr. Sandro, que às vezes a gente fica nessa, né? Se fala, chama de doutor, se chama de pastor, se chama de Sandro. Ele gosta de ser chamado de Sandro só, mas são essas as funções que Deus designou. Agora, o Sandro, do serviço social, decidiu fazer psicologia. Isso. E aí, por que o desejo da psicologia depois do serviço social? Psicologia, como eu falei no começo, sempre foi um sonho meu. Serviço social é uma profissão que eu tenho uma admiração por ela muito grande, porque é um profissional que consegue mobilizar recursos e consegue potencializar aquela pessoa que vem até ele, seja para qual for o serviço, seja usuário de álcool e outras drogas, né, a dependência química, seja a pessoa com deficiência, seja uma documentação. Ele vai, às vezes, sem recurso nenhum, mas ele vai mobilizar aquele recurso, ele vai articular para que aquela pessoa consiga aquilo que ela está buscando. E eu uso muito de serviço social hoje, onde eu atuo, uso também psicologia. Acho que foi uma integração de profissões, de conhecimentos. Entendi. E aí, a psicologia, ela trouxe a você grandes resultados, mas os resultados principais que a psicologia ela te trouxe são resultados na mudança de vida, né? De vidas, de cuidar de pessoas. Sim. Então eu imagino que você já tenha cuidado de pessoas em diversas situações, né? Principalmente na área de dependência química. Mas eu queria que você contasse aí alguns exemplos de pessoas que de repente passaram por um problema, precisaram de ajuda e que esse processo de terapia foi importante na recuperação delas. Pronto, eu vou usar alguns exemplos, né? Eu posso falar porque eles também falam sobre isso. Vou falar do Adjamerson. Sim. Né, que eu tive o prazer de atendê-lo, de auxiliá-lo nesse processo de dependência química que ele teve. E ele hoje é um comerciante, faz serviço social também, está se formando, né? Constitui uma família, está casado, tem a sua casa, tem os seus negócios. E eu vejo ele também como um exemplo, né? Se fosse falar, tem um nomezinho interessante que é o case de sucesso. É aquilo que deu certo, vamos dizer assim, foi a de Jamerson. Tem também o Nivaldo, né, que chegou ao Sara Vida totalmente destruído, essa é a palavra que pode ser usada, ao lado da sua esposa, que na época estava grávida, que é a Viviane, querendo ajuda, e nós conseguimos, né, com eles, porque ele é o ator principal, não é o técnico. Contribui sim, contribui espaço, contribui, mas se a pessoa, Felipe, ela não quiser se recuperar, ela não quiser se transformar, não adianta. O Acolhe hoje tem um trabalho, um exemplo maravilhoso, o Acolhe na rua, que está buscando a pessoa no seu ambiente de uso, na sua cena de uso. Mas se ela não quiser sair dali, ninguém tira ela dali à força. Exatamente. O Nivaldo foi um exemplo disso. Ele quis sair, hoje está com uma família reestruturada, tem um filho enorme, tem uma filhinha também agora, sua esposa está bem. Ele também faz serviço social, também está concluindo. E é muito interessante. Talvez você seja até um exemplo para ele, né? Sim, eu já ouvi isso. Você ter esse testemunho, essas falas dessas pessoas, dizendo que você é um exemplo, é um peso muito grande, na verdade, porque você é aquele exemplo de vida daquela pessoa e ela fala assim, não, você para mim é um exemplo. Eu lembro que tinha uma pessoa, que tem uma pessoa, na verdade, que ela falava para mim algo interessante, quando eu chegava na casa feminina, nosso trabalho lá também, ela dizia assim, você transmite paz. Aí eu falava, rapaz, essa palavra é muito pesada, mas é isso que você transmite, né? Se você não tiver, mas aí vem da graça, né? Aí agora a parte cristã falando, é o Cristo que habita em nós. É por isso que nós podemos dizer, muita gente diz assim, mas eu tenho um filho que passou por psicólogo e não resolveu. Eu tenho um marido que passou pelo tratamento psicológico e não resolveu. O tratamento, ele não vem para resolver, ele vem para mostrar. E aí eu estou até pedindo permissão para falar isso, que eu não entendo. Mas eu acredito assim, que ele vem para mostrar, né,
qual é a tua dificuldade, o que é que tu tem que mudar, mas a posição, quem tem que ter é a pessoa que está ali sendo atendida, que está sendo tratada. Então, se a pessoa realmente quiser mudar, ela vai pegar aquilo ali, aquela chave, ela vai usar para abrir o caminho que vai modificar a vida dela. Senão, aquilo ali não vai servir para mudança de vida, né? Isso foi comigo, isso também foi com você e é com você. Nessas chaves que nós estamos abrindo portas, porque às vezes a gente não quer abrir, está com a chave na mão, mas não quer abrir. Eu acho que a sua fala agora nos lembra de pessoas que estavam ao nosso lado, que infelizmente você conhece pessoas que estudavam com você, que infelizmente não conseguiram galgar, né, outros degraus na vida, não conseguiram subir, até por escolhas próprias também. Porque às vezes põe muita culpa no nosso redor. Não estou falando que o redor não contribui, contribui sim. Mas eu posso muito bem estar no meio de difícil acesso, um meio que seria impossível sair daquele meio. Na minha família, eu sou o primeiro a ter curso superior na época, né? Hoje alguns já têm. Mas da família toda, eu fui o primeiro a ter um curso superior. Por quê? Porque aquilo para eles não interessava muito. Interessava que a gente tem que trabalhar. A gente tem que colocar a mão na massa para manter o sustento. Verdade, verdade. E aí, hoje a gente tem esse exemplo. E aí, agora, Sandro, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa de hoje, eu queria finalizar com o Sandro Pastor. E aí eu queria pedir que o Sandro Pastor deixasse aqui uma palavra, né, para quem nesse momento nos acompanha, para quem nesse momento está nos assistindo, nos ouvindo, né, para que essas pessoas hoje recebam essa palavra voltada a isso, né? A gente buscar os nossos objetivos e a gente não desistir deles. A gente ter sonhos e a gente correr atrás. E aí eu conversei com o Sandro, assistente social, com o Sandro, psicólogo, mas vou terminar agora com o Sandro Pastor e deixa esses minutos para você deixar uma palavra, meu amigo. A palavra do Senhor está hoje, está lá no Salmo 20, o verso 1 e o verso 2. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Ao verso 3 fala assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Isso é muito tremendo. Esse salmo, ele fala muito comigo, porque no dia da angústia, buscamos às vezes algumas pessoas e infelizmente, ou por tempo, ou por interesse, não achamos auxílios. Só que aqui, esse salmo nos convida, nos desafia a buscar aquele que nunca vai estar ocupado, a buscar aquele que sempre terá tempo para nós, que é o nosso Deus, o Eterno, o Senhor. E o verso 4, ele fala assim: conceda conforme o teu coração e cumpra todos os teus planos. Que esta manhã possamos colocar diante do Senhor, Felipe, nossos planos, o nosso coração, e tendo a certeza que o melhor para nós, Ele irá cumprir em nossas vidas, assim como foi na minha, na sua e como está sendo. E rogamos para que aqueles que estão agora nos ouvindo, nos vendo, possam também ter essa certeza que o Senhor jamais desampara você. Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, que no dia da tua angústia, o Senhor te escute e te mande socorro. Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra de Deus para mim e para a tua vida hoje. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Sandro pela tua presença, dizer que espero você aqui outros dias para a gente falar sobre outros assuntos importantes para a população, mas que Deus abençoe sua vida e que esse programa de hoje sirva para você entender que não existe impossível, não existe limites quando Deus quer fazer.